Olá, Dani Rocha. Precisa de equipe na consultoria ambiental? Então, o que todo mundo pensa quando ainda não está atuando na área da consultoria é que para fazer a consultoria precisa de escritório. Eu vou precisar de um escritório, vou precisar alugar uma sala, eu vou precisar comprar equipamentos, um monte de equipamentos, e vou precisar de funcionários e vou precisar de equipe. Então, eu pensava um pouco isso também, em algum momento lá na minha graduação. E depois eu descobri que não era tão complicado como estava na minha cabeça. Então, a gente tem isso, às vezes, de ver de uma forma mais complicada do que é. Porque como a gente ainda não conhece, a gente fica com receio, né? É aquela coisa do medo do desconhecido. O importante é dar o primeiro passo para iniciar na consultoria ambiental. Isso é uma das coisas que eu falo muito e que há muitas perguntas sobre isso. Dani, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro, né? Como que eu começo? Essa é a grande dúvida de quem ainda não está atuando na área, de quem está se formando ou quem está nos últimos semestres, ou até mesmo quem está formado trabalhando em algum cargo de analista ambiental ou de educação ambiental, alguma coisa assim para alguma empresa, ou até dando aula, né, sendo professor, e tem essa vontade, né, descobriu que tem essa possibilidade de consultoria ambiental e começa a ter esse interesse, né? Então, mesmo já formado, atuando em alguma outra coisa, às vezes essa área é uma área desconhecida. Então, gera essas dúvidas. O primeiro passo seria definir a sua área de atuação, a sua principal área, seria a grande área, tá? Qual o tema principal? Ok, falando assim parece fácil, né? Aí você pensa aí, tá, mas Dani, eu não sei, eu não trabalhei nunca com isso, então eu não sei no que eu vou poder atuar, né? Qual área? Não sei, não tenho experiência. Mas vamos pensar no seguinte, então. Quando você fez lá a sua graduação, né, durante todos aqueles anos, você teve contato com vários conteúdos, vários professores, fez trabalhos sobre alguns temas, fez estágio na área e também fez o trabalho de conclusão. Vou contar uma experiência minha, então, desta época. Eu estava cursando, então, a biologia, né, eu sou formada em ciências biológicas, bacharelado e licenciatura. E estava eu, então, nos meus últimos anos, últimos semestres. Então, eu fazia um estágio no órgão ambiental do município, tá? Onde eu moro. E lá eu tive muito contato com a parte de fiscalização ambiental e de licenciamento ambiental. E conheci alguns profissionais naquela época também. E me interessei bastante pelo licenciamento de parcelamento do solo, que são as atividades de loteamento, condomínio residencial. Quando eu fui decidir pelo assunto no qual eu ia fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu escolhi então a área que mais me chamou a atenção, que foi essa, o licenciamento do parcelamento do solo. Porque tendo contato com esses assuntos, eu percebi que era bastante complexo, que envolvia muita análise e que causava algum impacto ambiental, uma mudança no ambiente, né, pela implantação. E me chamou muito a atenção a parte dos impactos ambientais. Quais eram os impactos que a atividade de parcelamento do solo poderia causar ao meio ambiente? E então eu resolvi fazer esse tema, então eu resolvi usar essa temática no meu trabalho de conclusão. E procurei um orientador que tinha mais experiência nesse assunto para me ajudar. E então eu pesquisei muito sobre isso. Fiz uma consulta bibliográfica profunda, né? Então eu procurei livros, artigos científicos, estudos de caso que já haviam sido feitos, porque a minha ideia era fazer um estudo de caso, e foi o que eu fiz, um estudo de caso no parcelamento do solo. E então eu escolhi um loteamento e fui fazer uma análise desse loteamento, que era um loteamento grande, ele é um loteamento grande que existe no meu município,
E eu fui fazer uma investigação, então, e aí eu procurei também imagens aéreas daquela época de um tempão atrás, tipo 1960 e alguma coisa, acho que eu consegui cópia na Metroplan, e comparei com as imagens aéreas atuais, né? Fiz então vários comparativos, e aí lá no local eu busquei várias questões para analisar, né? Onde que se tinha casa em local que não poderia, se tinha alguma estrutura que não poderia, se teve algum corredor ecológico que foi quebrado, digamos assim, né? Que foi interrompido. Qual os danos para a flora, para a fauna, para o ambiente todo no entorno, sobre os recursos hídricos do local, se teve impacto, qual tipo de impacto. Então foi toda uma busca, né? Então eu comecei com a bibliografia, pesquisando isso, para eu conhecer quais leis que estavam relacionadas com isso, como que foi o licenciamento lá. Então eu também investiguei lá no órgão ambiental, eu pedi para ver o processo, né? E vi todo o processo, analisei. E então juntei tudo isso para ter o meu resultado final da minha análise, né? A minha conclusão sobre o que eu pesquisei, sobre tudo isso, né? De todas as informações que eu fui atrás e conversando com o meu orientador, claro, a gente chegou então no trabalho de conclusão, né? E aí eu fui aprovada e recebi o meu diploma. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se forma, a gente passa por isso, né? Todo mundo que fez uma graduação, uma faculdade, passa pela etapa de trabalho de conclusão de curso e passa por essas pesquisas todas. Então, assim, eu conhecia sobre o parcelamento de solo, eu tinha experiência nisso, como que eu ia concluir alguma coisa sobre isso, né? Eu nunca fiz um licenciamento ou nunca participei de algum projeto desse sentido, né? Então, eu poderia dizer que como eu vou fazer? Eu não tenho experiência nisso. Mas, então, o que acontece? Buscando informações, buscando conhecimento, a gente se prepara para entender sobre aquilo. Né? Então, até as metodologias que eu usei para as pesquisas e para montar todo o trabalho foram metodologias baseadas em alguma autoria, né? E consegui concluir. E tenho certeza que se você está se formando ou se você já se formou, você vai passar por isso ou já passou por isso. Então, de novo, o que eu quero dizer com isso? Na consultoria ambiental, para começar algum trabalho novo, e no caso a consultoria ambiental, também segue esse modelo. Então, assim, vamos voltar lá. Qual é a área de atuação? Qual é a grande área, então, que você mais gostou, que você tem interesse nesse assunto e que você gostaria de trabalhar com este assunto? Você vai pensar, eu tenho muito interesse, eu tenho tipo uma paixão, uma vontade de trabalhar com esse assunto. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a grande área da botânica, tá? A parte da vegetação, né, da flora. Então, se eu gosto disso, tá? Digamos, um exemplo hipotético. Eu gosto muito, eu gosto mesmo. Eu até gosto mesmo desse assunto, mas digamos que você goste também, né? Então, você gosta da área da vegetação, então essa é a sua grande área. O que você precisa fazer é, se essa área que você gosta muito tem uma demanda no mercado ambiental. Porque não adianta você gostar muito disso e não ter demanda no mercado ambiental. Não ter clientes, não ter serviços, não ter pessoas querendo comprar isso de você. Porque, de novo, na consultoria ambiental, a prestação de serviços é uma venda de prestação de serviços, né? Então, você vai vender e você precisa de clientes que comprem estes serviços de você, que tenha interesse, que precise desse serviço. Então, não adianta eu querer vender um serviço que não tenha demanda. Por exemplo, eu gosto muito de mamíferos e gosto de estudar sobre os primatas. E gostaria muito de fazer serviço sobre isso, sobre o estudo dos primatas. Ok, pode ser que tenha demanda, pode ser que não. Você vai ter que ver se isso tem uma demanda suficiente
para que você possa atender. Então, se você for muito específico também em alguma coisa, a demanda pode ser que seja menor. Então, é essa análise da demanda, né, que você precisa ver. Então, analisar a demanda, o quanto de serviços que estão sendo necessários no mercado ambiental, o quanto de clientes que tem. Verificar isso, tá? Você tem como pesquisar isso no mercado ambiental. Digamos que então, a sua área de atuação, a sua grande área é a vegetação. E você gosta muito desse tema. E então você vai pesquisar. Tem serviços sendo comprados, né? Tem clientes que precisam destes serviços na área da vegetação que eu possa oferecer, vender. Eles vão comprar isso? Então você vai entender a necessidade, você vai ver quais serviços. Ah, tem laudo de cobertura vegetal. É na área da vegetação, laudo de cobertura vegetal. Ah, eu vi lá que no órgão ambiental eles exigem isso de todos os licenciamentos aonde tem vegetação. Então tem uma demanda. Ah, PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Área Degradada. Ele também pode ser nessa área da vegetação. Uma recuperação do ambiente degradado com o plantio de espécies específicas para recompor aquele local. Tem demanda? Será que estão precisando desse tipo de trabalho? Se estão precisando, vai indo para a tua lista. Então você vai listando. Ah, nessa área da vegetação, então eu posso oferecer laudo de cobertura vegetal, eu posso oferecer o PRAD, eu posso oferecer um projeto de reposição florestal. Dá para oferecer projeto de arborização. O que mais? Análise sobre a fitossanidade de árvores, por exemplo. Se tem algum risco, então você é chamado para ver e precisa de um parecer técnico. E tudo isso você vai pesquisar se realmente existe uma demanda nesses serviços. Porque não adianta você querer oferecer um serviço numa área em que não tem a demanda. E depende muito da região também. Tem uma região que vai ter demanda naquilo e outra região não vai ter a demanda naquilo. Então isso você tem que pensar. Então uma das coisas é você gostar, porque é importante, né? Ter interesse naquele assunto. Outro ponto é se existe a demanda. E outro ponto é, eu tenho conhecimento nessa área? E aí aqui está, você vai me dizer, não, eu não tenho conhecimento, não tenho experiência, não sei fazer. Mas vamos ver, lá durante a graduação, você viu sobre esse assunto? Talvez você tenha até as grades ainda das disciplinas que você cursou com o conteúdo. E lá tem até indicação de livros e tal. Mas tudo bem, pode ser que esteja desatualizado. E hoje em dia o que nós temos? A ferramenta internet, aonde tem tudo lá. E lá eu consigo buscar legislação atualizada, né? Então eu busco lá no site do Planalto, por exemplo. Se teve alguma alteração naquela lei, ela vai estar atualizada, não preciso me preocupar. Artigo científico. Buscar os artigos científicos que foram publicados. Buscar informações confiáveis, tá? Isso é importante, porque a internet, ela oferece de tudo também. E nós sabemos que tem coisas que não são verdade ou que não são bem assim. Um dos locais que eu entendo que seja arriscado você procurar informação é na Wikipédia. Esse site, ele é formado por... As pessoas vão lá e colocam as informações, tem contribuição das pessoas. E essa informação que é adicionada lá, nem sempre ela é validada ou conferida se realmente aquilo confere. Então você vai me dizer, pode ser que tenha muita coisa lá na Wikipédia que sim, que confere, que é interessante, é muito legal. Mas para usar num trabalho profissional, técnico, eu recomendo que você use conteúdos que foram publicados, que tenham uma autoria válida,
né? Autores que você saiba que tem formação naquela área, que pode estar falando sobre aquele assunto. Então, buscar as informações que são válidas, tá? Então, só esse cuidado, porque a internet é muito maravilhosa, mas ela também tem esse problema. Então, a gente tem que saber aonde buscar as fontes corretas. Mas sim, a internet oferece muito conteúdo bom, válido, gratuito. Então, é só buscar lá as informações, né? O conhecimento está lá. E aí, o que eu te recomendo? Então, é a área da vegetação que eu quero? Tá. Então, eu vou procurar as leis sobre isso. As leis que é nacional, a nível nacional, né? Leis brasileiras, que são leis federais. E aí, você vai buscar a do seu estado. Então, quais são as leis do estado sobre essa área que eu escolhi? Tem resoluções, normas, portarias, decretos? O que tem sobre isso? Então, você também estuda isso, você busca, você lê. E outras informações como artigos científicos. E se você quiser fazer, os cursos de curta duração. Então, nesse momento, você pode fazer um curso de curta duração para te ajudar, se você preferir. Então, tem um curso lá de 30 horas, que vai ser feito em 4 dias. Bem específico sobre a área da vegetação. E aí você faz esse curso. Isso vai te ajudar muito, é um curso bem específico para a área que você está querendo atuar. Então, você gostando do assunto, o assunto que você escolheu tem demanda e agora você tem o conhecimento, porque você buscou isso. Então, você já está mais preparado. E aí, o que está na hora de fazer? Está na hora de montar o seu portfólio. O que é o portfólio? É montar quais os serviços que você oferece. Fazer um cartão de visitas, fazer lá uma página que pode ser numa rede social, mostrando com o que você está trabalhando, para depois então iniciar a captação de clientes. Para você iniciar a captação, você precisa ter isso bem claro, quais serviços que você oferece. E então nesse momento você não precisa ter uma equipe de trabalho. Você pode estar oferecendo somente os serviços que é da sua competência. Uma coisa importante também é ver se estes serviços que você escolheu é da sua competência, se está dentro da sua graduação, dentro da sua grade curricular. E isso, se você tem dúvida, é só ligar para o seu conselho profissional e questionar se você pode trabalhar naquela área, se você pode atuar naquilo, se você pode fazer tal projeto, tal laudo. Então, qualquer dúvida, entre em contato com o seu conselho profissional. Porque também não pode fazer serviços que não é da sua área, tá? Um exemplo assim, engenharia, até às vezes tem umas brigas entre os conselhos, né, de definição de quem faz o quê. Não, esse pode fazer só isso, aquele não pode. Tem algumas coisas assim às vezes, tá? Mas um que me ocorreu agora, a engenharia florestal. Geralmente, os cursos de engenharia florestal não tem a parte da fauna, que é o estudo dos animais. Então, um engenheiro florestal, para ele oferecer um laudo de fauna, ele até pode, se ele fez uma especialização, um curso específico para a parte da fauna. Mas se ele não tiver essa competência, ele não pode assinar por isso. Então, por isso que é importante sempre saber exatamente qual que é a sua competência, porque você vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica e vai estar assinando por aquilo. Então, você é responsável, tem uma responsabilidade naquele laudo, aquele estudo, aquele projeto que você fez, que vai ser entregue num órgão ambiental, que vai ser executado numa empresa. Então, tem uma importância, uma responsabilidade, tá? Então, assim, para você iniciar esse primeiro passo, o que eu recomendo é isso, montar essa lista, definir a sua área principal e definir a lista de serviços dessa área principal. Precisa ser só uma área principal, por exemplo, que eu falei da vegetação? Não, pode ser mais.
eu consigo atuar da vegetação e também na gestão de resíduos. Ok? Eu também posso fazer educação ambiental. Ok, você coloca também. E aí, para cada uma dessas áreas, você lista quais serviços que você pode oferecer, para ficar claro para as pessoas que querem te contratar, que vão te procurar e querem saber o que você faz. Depois, ao longo da sua caminhada, geralmente para o crescimento nessa área da consultoria ambiental, começa a ser feitas parcerias profissionais para oferecer serviços mais completos, que são serviços que precisam de uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes, você vai precisar de outros profissionais para oferecer um serviço. Digamos, um biólogo e um geólogo. Tem um serviço de licenciamento ambiental tal que precisa dos dois profissionais. E eles não conseguem fazer se não for os dois juntos. Então, você vai precisar ter já um parceiro profissional. E aí você vai adicionando, você vai aumentando o seu portfólio, a sua lista de serviços com o tempo. Mas para iniciar, você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa já começar a trabalhar precisando de outros profissionais. Você pode estar pegando somente os serviços que são da sua área. E depois ir complementando, para facilitar o início, esse primeiro passo. Então, assim, se você tem essa vontade de trabalhar com consultoria ambiental, precisa ter o esforço também. Você tem que ver o que realmente é prioridade na sua vida no momento. Se você quer realmente entrar nesta carreira com a consultoria ambiental, trabalhar com isso, se isso você vê que vai ser bom para você, que vai trazer benefícios, que isso vai te deixar feliz, que vai te dar mais qualidade de vida, então você precisa se esforçar. E esse esforço é estudar bastante, estar sempre atualizado nessa questão ambiental, as leis novas que entram, fazer pesquisas em sites e toda essa consulta que eu mencionei, para você estar preparado para as demandas. Então, assim, vai surgindo coisas diferentes, né? Leis novas e serviços novos. E você precisa também estar sempre se atualizando. Então, veio o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ele veio, era algo novo, o pessoal começou a conhecer e começou a prestar o serviço. Agora há pouco veio a questão do Sinaflor, que é uma questão ali de solicitação de corte de vegetação dentro de um sistema do IBAMA. É algo novo. Então, veio algo novo, é a área do seu interesse, pesquisa, estuda para estar pronto para prestar o serviço naquela área ali, naquela oportunidade. Então, vamos só relembrar. Precisa de equipe? Não precisa. No início da consultoria, não precisa de equipe. Você pode oferecer os serviços da sua área de competência. Defina a área que você tem interesse em atuar. Busque se essa área de interesse tem demanda no mercado ambiental. Se tem a demanda, você vai listar os serviços e montar o seu portfólio para poder apresentar para os seus possíveis clientes. E você vai precisar ter conhecimento na área que você escolheu atuar. E esse conhecimento é através de esforço. Ele vem através do esforço, da pesquisa, do estudo, assim como você fez lá na época do seu trabalho de conclusão de curso, onde você também não tinha experiência naquele assunto e você buscou para ter o conhecimento e concluir o trabalho e apresentar o trabalho e então receber o seu diploma, ser aprovado. E é assim também na consultoria ambiental. Então é isso, esse é o meu recado para você. Aproveite e dê o seu primeiro passo em busca do seu sucesso profissional.